Oi pessoal, Daniel aqui e hoje eu vou começar com uma pergunta que pode parecer um pouco mórbida. Então, se você descobrisse que tinha apenas mais, no máximo, 6 meses de vida, o que você faria? Esse é o tema das duas obras que eu vou estar abordando a seguir. A começar com um conto que é um clássico do Lev Tolstói, que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Primeiro, para começar, eu vou falar uma frase que permeia toda a obra do Tolstói, né? Que é a do O Homem Nasce Bom e a Sociedade o Corrompe, do Jean-Jacques Rousseau. E essa síntese que o Rousseau fez, ela aparece bem fortemente em Morte de Ivan Ilitch. Então, o conto ele começa com várias pessoas comparecendo a este funeral, né, do Ivan Ilitch, que era um homem muito respeitado na sua profissão, muito respeitado dentro da sociedade, conseguiu fazer uma fortuna considerável e tinha uma vida considerável, né, bem visto socialmente. Ele não viveu tudo que tinha para viver. Eu acho que ele morreu com 45 anos, pelo que eu estou me lembrando do conto. E, infelizmente, né, essas coisas acontecem. Essa parte serve para atiçar a nossa curiosidade, para a gente querer saber quem é esse Ivan Ilitch, de quem tantos falam, e que é o título do conto. Então, chegamos na parte que realmente vale a pena a gente comentar, né? Que vai contando sobre a vida do Ivan Ilitch. Ivan Ilitch, ele trabalha num meio bastante burocrático, né? Como um oficial da corte lá da Rússia, né? E o Tolstói, ele põe ênfase em sua crítica à sociedade da época, do que ele observava. Ele acreditava que as pessoas elas viviam em torno de valores muito materialistas. Elas seguiam o prazer e o decoro, principalmente. Prazer no sentido de evitar o sofrimento, né, a qualquer custo. E decoro no de manter as aparências, né, a boa aparência. Então, certo dia, enquanto o Ivan ele estava tentando prender uma cortina, né, que eu me lembre, ele acaba caindo da escada. Depois ele brinca, olha como eu sou atlético e tal, mas depois ele vai para o hospital ver o que foi. E o médico fala com ele, pode ser um problema no coração, um problema no rim, um problema no seio. E tudo que ele quer saber é o seguinte, é grave? Ele brinca um pouco com esse enrola-enrola, né, que os médicos costumam fazer. E o médico fala para ele, sim, é grave. É grave e talvez você não tenha tanto tempo de vida assim. E essa notícia, ela opera uma mudança, né, no Ivan. Ele começa a ficar mais pensativo, ele vai percebendo a falsidade, né, dessas pessoas que permeiam a sua convivência. Porque, como eu falei, o livro trata desses valores do prazer e do decoro. E a morte, ela é como se ela operasse um terremoto, né, nesses valores, né, nesses valores materiais. Ninguém quer pensar nesse tema. Ninguém quer nem perceber que existe a morte, e ela é possível e ela está bem próxima. Mesmo sabendo, né, que o Ivan ele tá com essa doença grave, eles vão visitá-lo como uma visitinha qualquer, melhorou da sua gripezinha, coisa assim, né?
E isso começa a frustrar o Ivan. Eles vão pra casa dele, né? Jogar a conversa fora, jogar uma cartinha, que são jeitos bem simples e rápidos de se conseguir prazer, né? Resumindo, eles evitam a todo custo o pensamento, todo pensamento relacionado à morte. E as pessoas que mais irritavam o Ivan eram as pessoas de sua própria família. A esposa o irrita sobremaneira, porque ela vem com aquele papo de ele piorou porque não toma o remédio. Ele piorou porque não está seguindo a dieta. E isso queixando para os médicos que vêm examinar o Ivan. E deixam o Ivan, claro, fulo da vida. Isso faz com que o Ivan, no primeiro momento, ele odeie a mulher. E perceba também que ele nunca a amou de verdade, nem ela amou ele de volta, porque era apenas a relação de aparência. Tudo que o Ivan queria e precisava naquele momento da fragilidade dele era que as pessoas mostrassem alguma verdadeira compaixão para com ele, algum gesto de amor ou pelo menos de pena, e ele não encontra isso, exceto em certa medida no seu servo Gerasim. Gerasim é diferente das outras pessoas, principalmente porque ele já manda real pro Ivan, que ele é um cristão e ele fala assim para ele: se for da vontade de Deus, o Senhor vai morrer sim, assim como todo o resto de nós. Todos nós temos que ir, né, para o reino do Senhor alguma hora. Vale ressaltar que o Tolstói, ele escreveu essa história quando, pouco depois dele ter passado por uma conversão religiosa. Isso fala bem alto, né, nesse conto, que foi o primeiro depois dessa conversão. Gerasim, ele é o que mais mostra esses atos de compaixão e de compreensão, servindo, né, o Ivan Ilitch. E o Ivan Ilitch acaba ficando muito amigo dele. Ele é o único, o mais próximo que ele tem de amigo é o Gerasim. E quando chega, né, próximo do momento de sua morte, o Ivan Ilitch, ele acaba tendo uma grande epifania. Ele percebe que sua vida até aquele momento foi bem vazia e ele não teve muitos momentos realmente felizes em sua vida. Quando ele tenta se lembrar, né, de quando ele foi feliz alguma vez, ele só consegue pensar em imagens, né, da sua tenra infância. Depois a sociedade o corrompeu, né? Aí que entra o Jean-Jacques Rousseau. O pai dele colocou ele para seguir uma carreira que ele queria, né? Que a família dele já seguia há muito tempo. E estudando ele não teve tanto prazer assim, muito menos começando a trabalhar e trabalhando por todos esses anos que ele serviu, né, como um oficial da corte. E o medo exorbitante da morte que ele tinha vai se desvanecendo quanto mais ele vai chegando, né, nesse derradeiro momento. E aí nós temos uma das cenas mais bonitas do conto, que é o que ele descreve como o único momento, ou melhor, o maior ato de empatia, né, que o Ivan Ilitch já fez em toda a sua vida, que é quando ele pede perdão à esposa por todos esses anos infelizes que eles passaram, né, esses últimos anos do relacionamento deles, e quando ele sente pena do filho também, que ele está deixando. E só nesse ato ele sente um imenso prazer, né? É apenas na hora da morte que Ivan Ilitch percebe o verdadeiro sentido de toda a sua vida.
e sente uma tremenda alegria na hora de sua morte. Tem uma coisa interessante que o Vladimir Nabokov disse quando ele estava falando sobre esse livro. Ele falou que a vida do Ivan Ilitch era como se fosse a morte. Então, nesse sentido, é na hora da morte dele que ele ganha uma verdadeira vida. Isso corresponde bastante, né, aos valores cristãos, porque acredita-se que quando as pessoas morrem, elas podem ressuscitar, sendo uma pessoa transformada, né, em Cristo, e isso é um motivo para uma grande alegria. E como eu falei, o Tolstói tinha passado por uma conversão religiosa, então tem tudo a ver. Então, ele é um conto que eu gosto bastante porque ele pega esse tema bem mórbido da morte e faz uma coisa extremamente bonita e bela com esse tema. Então, é isso por hoje. Fiquem ligados porque eu vou também fazer um comentário sobre o filme Ikiru, do Akira Kurosawa, que é uma adaptação livre desse conto. E é claro, tem mais vídeos de Duna chegando, que semana que vem agora está confirmado, agora é verdade. Que daqui a alguns dias vamos ter o trailer de Duna, e é claro que eu vou querer comentar. E é isso. Até a próxima.